Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem o texto no livro dos Salmos, 119, a partir do verso 113. Hoje a exposição vai estar do 113 até o 120. Então, os irmãos que puderem abrir para lerem conosco. Essa é a nossa meditação de hoje. Salmo 119, do 113 até o 120. Assim diz o texto, irmãos. Aborreço a duplicidade. Algumas traduções vão dizer detesto a duplicidade. Porém, amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, ou afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo. E sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Senhor, te agradecemos pela palavra lida, Senhor, que é a vida para nós, a tua palavra nos fortalece, Senhor, pela tua palavra, Senhor, o teu evangelho nos foi revelado, fomos salvos pela fé em Cristo, pela pregação da tua palavra. Oramos para que hoje teu Espírito Santo, Senhor, haja em nossos corações, nas nossas mentes, nos fazendo entender a seriedade, Senhor, do que é termos a palavra diante de ti, de termos um Deus que julgará o mundo, trará justiça e juízo. E qual é, Senhor, a nossa postura e nossa posição diante disso? Nós suplicamos o teu favor, pedindo que o Senhor nos use, fale aqui apesar de nós, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Numa casa de repouso, lá na Louisiana, nos Estados Unidos, tinham dois idosos e eles estavam vendo um filme e, de repente, um desses idosos, ele começa a chorar vendo o filme. Um filme chamado Top Hat, muito antigo filme, um musical romântico. E aí, a senhora que estava com ele pergunta por que ele está chorando vendo aquele filme. E aí ele diz para ela que aquele filme lembrou ele de uma época que ele viveu muito, muito antiga, lá em 1935. E aí ele volta e conta para ela uma história de quando ele era chefe da guarda de uma prisão. Ele, nessa época, estava lá, ele sofria de vários problemas de saúde, inclusive uma infecção na bexiga que atormentava e deixava ele muito miserável. E, de repente, esse rapaz, que era chefe da guarda dessa prisão, recebe um condenado. E era um rapaz forte, negro, grande, forte. E esse rapaz que chegou tinha sido condenado por assassinar duas garotas brancas. Eu estou falando isso por conta da época, 1935. E esse rapaz tinha sido condenado à morte. Só que, de repente, essa pessoa que chega, né, esse rapaz forte, que todo mundo ficou, né, pasmo quando ele chegou, ele começa a tratar as pessoas de forma gentil. Não parece ser uma pessoa que tinha assassinado duas meninas. E, de repente, na prisão, esse rapaz começa a ter alguns atos diferentes, né? E percebe-se nele poderes psíquicos, poderes sobrenaturais, ao ponto dele ressuscitar um ratinho que um dos guardas matou. Ele ressuscita um ratinho. Esse rapaz cura um tumor que a esposa do diretor do hospital tinha, e ninguém entende nada, até o ponto dele curar esse próprio chefe da guarda lá, que
essa infecção na bexiga que nunca passava. E quando ele cura esse rapaz, ele, de alguma forma, mostra para esse rapaz, sobrenaturalmente, que não tinha sido ele que matou as 2 meninas. E aí, o chefe da guarda não entende nada. Paul, o nome dele, e John, o nome do rapaz que entrou lá na prisão. Então, Paul, ele tenta de todas as formas aliviar a situação do John para que ele não fosse para a morte, né? Só que John fala para ele assim: eu estou cansado da crueldade desse mundo. Eu já cansei, eu vou mesmo assim. E por fim, uma noite antes da execução, John, com o pessoal da guarda, eles assistem um filme juntos. Foi o último pedido de John. E esse filme era o Top Hat. Então, no dia seguinte, naquela mesma noite, quer dizer, John é levado para a cadeira elétrica e quando um dos guardas vai colocar o capu na cabeça dele, ele pede para não colocar o capu porque ele tem medo de escuro. Então, naquela noite, John é executado, mesmo sendo inocente. Quando Paul termina de contar essa história na casa de repouso, já tinham se passado muitos anos, ele termina de contar aquela história para Elaine, ele já tem mais ou menos 108 anos, e ele está vivo ainda. Inclusive o ratinho de estimação que tinha sido ressuscitado lá na prisão. Até o momento em que Paul está no sepultamento de Elaine, dessa senhora com quem ele estava conversando, e ele fica pensando assim: até agora o ratinho está vivo, já se passaram mais de 6 décadas. Quanto tempo eu ainda vou ficar vivo? Porque quando ele foi curado por John, ele recebeu algo como se fosse muito tempo de vida. E ele recebe aquilo como um castigo. Quem gosta de filme, quem gosta de livro, já deve ter entendido o filme que a gente está falando aqui. Que já fez muita gente chorar à espera de um milagre, né? Que inclusive é um livro do Stephen King. Por que eu estou falando isso? Quando eu e você nascemos, nós entramos no corredor da morte. Todo mundo. Já tem uma cadeira elétrica com o teu nome, com o meu nome nela. Assim como tinha para John. Como você e eu nos sentimos sabendo disso? Sabendo que tem um juízo que virá e que vai ser inescapável. Como que você e eu nos sentimos sabendo que um dia o juízo de Deus virá e que a ira dele vai ser derramada sobre toda a injustiça e toda a impiedade? Ao longo do salmo, da exposição, nós vamos aplicar o texto e vamos entender melhor como essa história funciona para nós, por que a gente falou dela. Quando a gente lê o salmo, esses 8 versos, a gente vai ver alguns verbos que chamam a atenção para a gente. No verso 1 ele fala: detesto. A gente pensa, mas eu detesto, não é forte? Eu detesto o quê ou detesto quem? No segundo verso ele fala: eu espero. Eu espero o quê? Eu espero em quê? No terceiro verso o salmista fala: afastem-se. Mas afastem-se quem? Depois ele diz: ampara-me. Quem? Sustenta-me. No sexto. No quinto. Quem? Desprezas. No sexto. Quem? Ou desprezas o quê? No sétimo, rejeitas quem? O quê? E no 8, eu temo. Temo o quê? Ou temo quem? Ele começa no primeiro versículo dizendo o seguinte: aborreço a duplicidade, ou detesto a duplicidade, porém amo a tua lei. A palavra duplicidade aqui, ela pode nos trazer a ideia de pensamentos tortuosos no original. Como se fosse um ramo que brota de uma árvore, ele vai se emaranhando e vai saindo do caminho que ele deveria traçar naturalmente. É isso que o salmista está dizendo. Eu odeio os pensamentos que não me trazem certeza sobre a palavra de Deus. Tiago 1,8 vai dizer que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ao dizer de onde vêm as guerras e as pelejas, Tiago vai dizer que vem dos nossos deleites, daquilo que toma o nosso coração. E aí no versículo 8 ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Irmãos, aquilo que o nosso coração ele cria, se não for a palavra de Deus, vão ser invenções, vão ser fábulas, vão ser coisas que até parecem boas, mas que vão nos distanciar
da palavra de Deus. Vão nos deixar longe da palavra de Deus. E isso é muito perigoso, porque assim como nós vamos ver no texto, a palavra de Deus é escudo para nós. Então, quanto mais nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós distanciamos a nossa vida de um escudo. E o que um escudo faz numa guerra? Ele nos protege. Quanto mais nós nos distanciamos da palavra de Deus, e por distanciar, eu estou falando em dar vazão aos nossos pensamentos. A grande batalha que nós vivemos hoje é a batalha, e que sempre foi assim, na nossa mente. É onde vêm as dúvidas, é onde vêm as incertezas, é onde vêm as inseguranças, é onde vem os talvez, é onde vem poderia ser de um jeito, poderia ser de outro, mas nós temos uma palavra que nos diz como nós devemos proceder, como devemos agir, o que nos aguarda, o que nos espera, o que Deus quer de nós. Calvino vai dizer que as invenções tortuosas do coração humano e tudo que os perversos inventam, segundo seus próprios entendimentos perversos, são opostos à lei de Deus, que é a única norma correta. Se não for a palavra de Deus, os homens vão inventar coisas perversas. E quando eu falo homens, eu estou falando eu e você. Nosso coração é mestre em fazer isso. Ficar um pouquinho longe da palavra de Deus. E não vai ser difícil perceber o quão fraco eu e você vamos ficar. Isso não é à toa. Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 6:17, pensando a todo tempo nas coisas que são do alto, Colossenses. Por que Paulo fala que a gente tem que se revestir da armadura de Deus, do capacete da salvação, pensar nas coisas que são do alto, senão a gente vai pensar besteira. A gente vai pensar aquilo que não deve. Os nossos pensamentos precisam ser organizados, eles precisam ser revestidos pelas verdades de Deus. E onde estão essas verdades de Deus? Na sua palavra. Estamos em uma guerra constante pela nossa mente. Não precisa ter esforço nenhum. O que a gente sente, a gente vai pensar. O que a gente pensa faz a gente agir. O que a gente age vira um comportamento. E esse comportamento repetido se torna o que nós somos, que a Bíblia vai chamar de nosso coração. Por isso que é tão importante meditar na palavra de Deus. Por isso que o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, fora todo mundo que não quer Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de vez em quando? Não, nela medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você quer ser um ribeiro de água? Você quer que sua vida prospere? Eu não estou falando materialmente, eu estou falando prosperar no sentido bíblico. Medite na palavra de Deus. Porque ela vai mudar a sua mente. Mudando a sua mente, vai mudar a sua forma de agir. Mudando a sua forma de agir, vai mudar o seu comportamento, quem você é. Você vai crescer na graça, no conhecimento. Por que muita gente não cresce, fica estagnado? É um bebê cristão. Porque não medita na palavra. E aí os pensamentos são tortuosos, não sabe para onde vai, bate cabeça. Pessoas de ânimo dobre. Pensei agora, não sei agora se é dobre ou dobre. Lude. De ânimo vacilante. Sabe? Não podemos ser assim. Deus não nos chamou para ser assim. Quando o assunto, irmãos, é a palavra de Deus, não pode ter dúvida. Porque nela é revelado o próprio Cristo. O pastor Ítalo leu. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo é a própria palavra. Se nós nos afastamos da palavra, nós nos afastamos do próprio Cristo. E não é algo bom de se fazer. Precisamos pedir misericórdia ao Senhor para que a gente não tenha pensamentos tortuosos, porque eles são sorrateiros, imperceptíveis, muitas vezes. A gente nem percebe. Deus só reconhece como seus discípulos aqueles que são purificados de todas essas imaginações contrárias que corrompem o nosso entendimento. A gente vê isso em Tiago 1:8. Por isso que o salmista afirma com ousadia que é inimigo de todos os pensamentos tortuosos que nos levam para longe de Deus. E o salmista ele vai seguir
no próximo verso, dizendo assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. A única forma, irmãos, de nós estarmos seguros é nos ocultando debaixo das asas de Deus por meio da sua palavra. Apenas assim. Confiante nas promessas do Senhor, nada tememos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que, independentemente da situação que nós estejamos vivendo, em meio a inúmeros perigos que nós enfrentamos todos os dias, perigos a que estamos expostos todos os dias, a proteção da nossa vida se deve inteira e exclusivamente à atuação divina. Só somos protegidos, nós só estamos aqui, nós só estamos vivos, porque o Senhor tem nos protegido. Porque Ele é o nosso escudo, porque Ele é o nosso refúgio. E é interessante nós entendermos Deus como refúgio e escudo. Porque o que é um refúgio? Já parou para pensar? Refúgio é um lugar que você corre quando tem algum perigo. Imagina, você está na rua, começa um barulho, um monte de gente correndo. Qual a primeira coisa que passa na sua cabeça? Opa! Refúgio. Não sei se alguém já passou, estava andando na rua, ouviu um barulho, alguém correndo. Primeira coisa que você pensa: opa, onde que eu posso me esconder aqui? Se não tem nenhum refúgio, você fica exposto. Sem a palavra de Deus, nós estamos expostos a todos os tipos de vicissitudes dessa vida. E quando nós falamos que a palavra também é um escudo, temos algumas coisas aqui que nós podemos pensar juntos. Não tem como nós pensarmos em escudo sem pensarmos em ataque, guerra, medo, tensão. Alguém já viu esses filmes de guerra medieval? Vem camarada com a espada ou com um machado, e outro vem e bota um escudo aqui na frente. O que acontece com o escudo quando ele toma uma machadada? Quem já viu essas séries, Vikings, essas coisas? O escudo voa, a lasca do escudo para um lado, pedaço para o outro, mas ele te defende do ataque, te defende do golpe. Não foi isso que o próprio Jesus fez quando ele foi à cruz do Calvário em nosso lugar? Ele se interpôs entre nós e a ira de Deus. Ele foi o nosso escudo. Ele foi a nossa defesa. Se pôs no nosso lugar. Se Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa defesa. Quem não tem Cristo está simplesmente exposto não só a tudo dessa vida, mas, em última análise, à ira de Deus que virá sobre o mundo. Quando ele chegar no final do corredor da morte e a cadeira elétrica estiver com o nome dele lá, ninguém sentou ali antes dele. A ira de Deus vai cair sobre ele. Jesus é aquele que recebeu a ira no nosso lugar. Ele é o nosso escudo e Ele é o nosso refúgio por isso. Será que você pode dizer que Cristo é o seu escudo e o seu refúgio? Para onde você tem corrido? Para onde você tem depositado? Onde você tem depositado as suas inseguranças, ansiedades e medos? Mas além, onde você tem depositado a esperança do seu porvir? Porque você vai morrer um dia. E eu vou morrer um dia também. E se eu não confio em Deus para ser meu escudo nessa vida, para ser o meu refúgio aqui, como eu vou confiar nele para ser meu refúgio e meu escudo quando eu não estiver mais aqui? Isso precisa mexer com a nossa mente, isso precisa mexer com o nosso coração. Ser cristão não é uma brincadeira. A gente não vem aqui para brincar, para cantar só, uma interação social apenas. Não, muito mais do que isso. A gente vem aqui porque um dia alguém caminhou por esse corredor da morte, sentou nessa cadeira elétrica que não era dele, inocente, e morreu no meu e no seu lugar, para que ele fosse o nosso escudo. Mas a gente despreza isso, a gente banaliza, a gente vive como se a vida fosse qualquer coisa, como se o espiritual não fosse nada. Não, não pode ser assim, irmãos. Não pode. É ingenuidade a gente achar que está tudo bem. Nós vivemos em uma guerra constante e o mundo espiritual é uma realidade. Paulo vai dizer em Efésios 6,12 que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma guerra sendo travada.
Existe uma guerra pela sua mente, pela minha mente. E quanto menos exposto eu estou à palavra de Deus, quanto menos eu medito na palavra de Deus, mais raquítico, fraco eu estou nessa guerra. Mais alvo eu sou. E Deus hoje está nos munindo. Ele está falando, você quer se fortalecer? Coloque o capacete da salvação, pense naquilo que é do alto, medite na palavra, você vai ficar forte. Precisamos de proteção, e essa proteção só vem de Cristo. E Cristo se revela para nós através da sua palavra. Por isso a gente não pode ter dúvidas. Somos alvos, mas aguardamos através desse escudo, até que a luz de um novo dia brilhe para sempre. O salmista vai continuar dizendo o seguinte: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. É como se ele falasse assim, sai de perto de mim, vocês ímpios, todos vocês que praticam a maldade, fora, não quero comunhão com vocês, fora, o que eu quero é guardar os mandamentos do meu Deus. Eu não quero amar o mundo, eu não quero amar esse sistema, eu não quero amar esse século, eu quero amar a palavra de Deus, eu quero amar os mandamentos de Deus. O quanto eu e você amamos os mandamentos de Deus? Vou fazer essa pergunta de uma forma mais prática. O nosso amor ele é muito revelado com aquilo que preenche o nosso tempo. O quanto do meu tempo, o quanto da minha vida eu ofereço, eu dedico, eu busco ao Senhor. Não é para você responder, mas é para você pensar. Será que eu posso dizer, eu quero amar os mandamentos do meu Deus? Ou eu digo, não, eu quero estar com os malfeitores? Porque, irmãos, não se surpreenda. É isso que eu e você queremos. A nossa natureza humana quer isso. Quer estar com os malfeitores. Isaías vai dizer a essência do pecado, porque todos se extraviaram. Éramos como ovelhas, todos se extraviaram, cada um seguindo o seu próprio caminho. O que é a nossa vida sem Deus se não querer seguir o nosso próprio caminho? Seguir o nosso coração. Sabe aquele melhor conselho? Eu não sei o que eu vou fazer. Segue o seu coração que vai dar tudo certo. Segue o seu coração para você ver o que vai acontecer. Siga. O pior conselho que você pode receber é seguir o seu coração. E pior do que o conselho é seguir. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Sabe por quê? O seu coração vai criar caminhos tortuosos. Você não vai saber para onde você está indo, enquanto a palavra te dá o norte. É por aqui o caminho. Mesmo que você não goste. E na maioria das vezes, a gente não vai gostar muito não. Mas é a palavra que vai nos salvar. E o salmista vai dizer, afastem-se de mim, perversos, malfeitores. E quem são esses perversos e quem são esses malfeitores? Todos. Romanos 3,12 vai dizer que não há quem faça o bem. Todos pecaram, todos destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Se não há um justo, não há quem faça o bem, onde que a gente se enquadra? Nos benfeitores ou nos malfeitores? Somos malfeitores. Cantamos aqui, só que ele veio e abraçou o maldito. Ele nos mostrou a maravilha da sua lei. Ele nos disse, essa cadeira elétrica que era sua, alguém já sentou nela no seu lugar, você não precisa. Diante disso, como é a minha vida? O que a minha vida revela? Alguém que quer guardar os mandamentos do Senhor ou alguém que quer estar com os malfeitores? Alguém que tem prazer no pecado? Alguém que vive alheio à vontade de Deus? Que só está na igreja, mas nem sabe por que está aqui. Talvez tenha acostumado. Então Davi vai dizer isso. Afasta de mim, Senhor. Afasta de mim esse povo. E sabe por que ele disse isso? Por que ele diz isso? Por que ele quer guardar a lei do Senhor? Quando nós somos libertos pelo Senhor, isso deve incitar no nosso coração um desejo profundo de servir a Ele. Se eu fui liberto, deve haver gratidão no meu coração. Eu não fui salvo pelo que eu faço. Isso aqui nós falamos sempre. A salvação não se compra. Não é mérito. Se fosse mérito, ninguém aqui estava salvo. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu faço o que eu faço? Porque eu fui salvo por Ele. E se eu fui salvo por Ele, deve haver gratidão. Hoje é dia das mães, né? Quem tem a mãe,
quem deu presente, quem esteve com a mãe, enfim. Por que você fez isso? Para somente amar mais? Por que você esteve com a sua mãe? Por que você deu um presente? Eu esqueci de dar. Por que você deu um presente, esteve com ela? Mirari olhou para mim assim. Depois eu dou. Por quê? Porque você ama a sua mãe. Não é para ela, vou dar um presente aqui para ver se minha mãe me ama mais agora. Vai que se eu der um presente aqui, minha mãe vai gostar mais de mim. Não, você não faz isso. Mas por que com Deus a gente age desse jeito? Não, vou fazer aqui porque talvez Deus vá gostar mais de mim aqui, vai somar, como semana passada eu fiquei no débito com Deus, né? Eu estou menos 5. Vamos ver se na semana que eu faço um monte de coisa para menos 8, menos 5, menos 8, vou ficar 3 positivo aqui, então estou num saldo legal com Deus. Não importa o que você faça, o que você deixe de fazer para ser salvo, porque não depende de você. Você faz o que você faz, eu faço o que eu faço, porque nós fomos salvos de graça. Graça. Pela fé, por meio da pregação da palavra. Como a gente pode banalizar e negligenciar isso? Senhor, eu quero guardar os teus mandamentos, afasta de mim esse povo. Sabe por quê o salmista está falando afasta de mim esse povo? Porque se houver, presta atenção no que eu vou falar, se houver relacionamento profundo com os ímpios, a nossa mente, que é o campo de batalha pelo qual nós lutamos o tempo inteiro, ele vai ser afetado. E Paulo vai dizer isso. Ele vai falar sobre julgo desigual, que más conversações corrompem bons costumes. A Bíblia está repleta disso o tempo inteiro. Não se associar, luz e trevas. Então a gente não deve falar com o ímpio. Não é isso que o texto está falando. O que o texto está dizendo é, se mantivermos firmes no caminho do Senhor, nos esforçaremos para manter a maior distância possível de homens profanos e perversos. Não em termos de distância e lugar, mas de conversação e relacionamento. João Calvino vai dizer. Eu não vou mais trabalhar não, porque nenhum chefe meu é cristão. Não, claro que não. Você não tem como. Davi, o salmista, não estava dizendo que ele se afastaria das pessoas, mas que ele não manteria relacionamentos íntimos com essas pessoas. E isso nos faz refletir algumas coisas. A primeira é, com quem você anda? Quem são os seus amigos íntimos? Quem são os amigos do seu ciclo de amizades mais próximo? As pessoas a quem você confidencia a sua vida. Se essas pessoas não são crentes em Jesus, muito provavelmente os conselhos que você recebe não são bíblicos. E a sua mente começa a ir para caminhos tortuosos. Esteja próximo de irmãos. Busque conselho em irmãos, crentes, que vão falar para você nada fora do que a Bíblia vai dizer. Essa deve ser a nossa luta todos os dias. Mas como é que eu sei o que a Bíblia vai dizer se eu nem leio ela? Como é que eu vou dizer qual é a vontade do Senhor se eu nem sei? Como é que eu vou dizer quais são as promessas do Senhor se eu não sei? Precisamos estar próximo da palavra de Deus. Crente precisa estar próximo de Deus através da sua palavra, através das Escrituras. Uma vez adquirindo familiaridade íntima com ímpios, dificilmente não seremos surpreendidos pela rápida corrupção com eles. E não é difícil de observarmos como isso acontece ao longo da vida. Esses homens, essas pessoas influenciam a gente negativamente e levam o desavisado para longe de Deus, pouco a pouco nos impedindo de progredir na fé. E na vida cristã não tem estagnação. Ou nós estamos crescendo, ou nós estamos regredindo. Andar com mais companhias é regredir na caminhada. É isso que o salmista está dizendo. Com base na nossa extrema debilidade, na nossa natureza humana, é fácil a gente ser contaminado, nosso pensamento ser levado. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, segundo Colossenses 6,14. O salmista não está pedindo distanciamento, mas ele está dizendo que agora ele vai cuidar para que não tenha relacionamento com essas pessoas, relacionamento profundo.
E ele diz, eu quero guardar os mandamentos de meu Deus. E por que ele está falando que eu quero guardar os mandamentos de meu Deus? O salmista está dizendo, eu valorizo mais a companhia de Deus do que a companhia de todo mundo. E a companhia de Deus é através da sua palavra, onde ele se revela a nós. O quanto isso está claro para a gente? Será que isso está muito distante? Será que não está fazendo sentido? Cristo é revelado pela palavra de Deus. Ela é escudo para a gente. Vou trazer isso para termos mais práticos. Às vezes você está passando por situações na sua vida, você não sabe o que fazer. Muita gente aqui já deve ter passado por isso, de repente vem um versículo. Pá! Parece que veio do nada, né? Vem um versículo assim, você deveria fazer isso. Por que será? Quanto mais próximo da palavra de Deus a gente está, mais os versículos eles vão vindo, a palavra vai vindo, ecoando no nosso coração, direcionando a nossa vida. Mas se a gente não tem isso, a gente é vulnerável, a gente é fraco. O salmista ele valoriza mais estar sozinho com Deus do que a companhia do mundo inteiro. Porque Ele é o nosso Deus. O quanto a companhia de Deus é importante para você. Ah, Renan, eu amo a companhia de Deus. Eu amo ao Senhor. O quanto isso se revela de forma prática na sua vida e na minha. Será que nós podemos dizer, eu quero guardar os mandamentos do meu Deus? E o salmista vai continuar 4, dizendo assim, 114. Não, 114 já foi. 116. Ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. O que ele está querendo dizer aqui? O salmista agora ora para que ele tenha consistência na sua fé, de modo a seguir firme na palavra de Deus. E guarda o que eu vou falar aqui. Nos afastamos da palavra de Deus quando deixamos de confiar nela. E essa é a batalha na sua mente, para que você deixe de confiar na palavra de Deus. Quanto menos você confia na palavra de Deus, mais você se afasta dela. Mas você só vai confiar na palavra de Deus se o próprio Deus fortalecer você por meio da fé. Isso precisa ser uma oração nossa. Senhor, me fortalece na fé, me faz crer nas suas promessas todos os dias. Por isso que o salmista por isso que o Salmo 119, ele exalta tanto a palavra. Nós temos o céu, um pedaço do próprio Deus. Nós temos o próprio Deus diante de nós. Ampara-me, Senhor, segundo a tua promessa para que eu viva. Sabe o amparo? Quando você encosta assim, você está cansado e você se ampara em alguém, se ampara em alguma coisa. Mas ampara-me aonde? Na tua promessa. Qual promessa? Toda a palavra do Senhor. Para que eu viva. Não podemos ter dúvidas. O salmista está dizendo o seguinte, em outras palavras, que se dependesse dele, ele não conseguiria chegar ao fim sem que a corrupção o atingisse. Meu irmão, não ache que você e eu somos imunes à corrupção, aquilo que pode mudar a nossa mente. Não, não somos. Quem nos sustenta é o próprio Deus. Por isso nós precisamos estar constantemente diante dele. A verdade é que se dependesse de nós, ninguém conseguiria permanecer nessa esperança da promessa de Deus até o final. Isso é algo completamente sobrenatural. É uma atuação contínua do Espírito em nossos corações, nos fazendo manter-nos firmes, apesar de nós mesmos. Concluímos com isso que a verdadeira estabilidade cristã não está em nenhum outro lugar senão na palavra de Deus. Você não precisa ir atrás de revelação, você não precisa ir atrás de coisa sobrenatural, você não precisa ir atrás de um monte de coisa que as pessoas fazem por aí. Eu e você precisamos das Escrituras, porque ela é onde o próprio Deus é revelado. É isso que vai nos manter firmes. Ninguém pode se apoiar realmente nela, a não ser que seja fortalecido pelo Espírito Santo. Por isso que a gente deve rogar a Deus, o único autor e consumador da fé,
que Ele nos sustente. Porque Ele não só nos dá a fé, Ele nos dá a fé, Ele mantém a nossa fé e Ele conclui. É Ele quem nos segura. E precisamos orar: Senhor, me mantenha firme nos teus caminhos. Eu preciso, Senhor, porque se depender de mim, os meus pensamentos vão ser tortuosos. Meu coração vai fabricar um monte de ídolo o tempo inteiro. Eu preciso do Senhor. Me ensina, Senhor, a amar a tua palavra. Estamos há tanto tempo no Salmo 119. Será que a gente está entendendo a urgência de amar a palavra do Senhor? Será que a gente entende a urgência de viver a palavra do Senhor? Do que essa palavra tem poder para fazer? Tem poder para te ressuscitar, meu irmão. Tem poder para me ressuscitar da vida eterna, de aniquilar a morte para sempre, de nos fazer viver uma vida com propósito, plena. Outro ensinamento desse texto que nós podemos ter é que o salmista faz a vida depender da fé. Ele ensina que tudo que os homens prometem a si mesmos, sem a palavra de Deus, não passa de falsidade. Ele está dizendo assim: todas as minhas ações, tudo que eu faço, precisa ser pela fé. O justo viverá pela fé. Vai dizer isso em Abacuque, vai dizer isso em Hebreus, a palavra: o justo viverá pela fé. E o que é fé? A gente está falando tanto de fé. A fé é a prova daquilo que eu não vejo e a certeza daquilo que eu espero. É a definição de fé. A fé que nos foi dada pelo próprio Cristo. Todas as nossas ações precisam ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Você acordou, você pegou um ônibus para ir para o trabalho, para a glória de Deus. Você trabalhou, você fez o que tinha que fazer, para a glória de Deus. Você dormiu, é para a glória de Deus. Acordou, é para a glória de Deus. Foi no dia das mães, é para a glória de Deus. Deu presente para sua mãe, é para a glória de Deus. Não deu, igual a mim, para a glória de Deus também. Tudo, quer comais, quer bebais, tudo é para a glória de Deus. Quando nós fazemos isso, a vida passa a ter uma percepção diferente. Veja como isso ressignifica muita coisa. Enquanto eu vivo de uma forma pragmática, fazendo as coisas porque eu nem sei porque eu tenho que fazer, porque alguém disse que é moral, que é o certo, do outro lado eu tenho uma vida que eu faço para glorificar ao Deus que me salvou, para a glória dele. Bum! Tudo faz muito mais sentido agora. Ah, e no final, quando eu morrer, ele ainda vai me ressuscitar com um corpo que nunca morre mais. Caramba! Bum! Aí você vai falar isso para o seu amigo ímpio. O que ele vai dizer? Maluco. Vai tomar remedinho. Tarja preta aí porque o negócio está ruim pro teu lado. Você precisa de um choque de realidade. Acho que é bom que nós somos salvos pela loucura da pregação, né? Porque realmente é uma loucura. Mas é por meio da pregação que nós somos salvos. Espera aí. Pregação de quê? Do Evangelho. Que está onde? Na palavra. Nós não temos o direito de ficar distante da palavra. Se somos salvos, não podemos. Não podemos. E ele vai dizer ainda o seguinte: o salmista, com isso que ele está dizendo, é como se ele falasse assim: a fé na palavra de Deus é a fonte da vida do cristão. Essa fé, fonte de vida, é a palavra que foi ofertada pelo Espírito Santo. Fonte de vida. Você quer vida, vida plena? E eu não estou falando de ter muito, de ter pouco, não importa. Você pode ter muito, você pode ter pouco, você pode passar isso, pode passar aquilo, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós temos a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque já temos o pastor. Se temos ele, nada falta. Queremos viver isso de verdade? A palavra é a fonte de vida. Isso fica muito claro para nós quando na nossa vida nós experimentamos que a palavra é verdadeiramente um escudo. Deus se torna muito real. Por isso que o Salmo 119 não cansa de exaltar a maravilha da palavra de Deus. Será que a gente tem enxergado essa maravilha? A palavra que nos mantém vivos e que nos manterá vivos para sempre? Ou tratamos ela superficialmente, buscando só as partes que deixam o nosso coração quentinho? Não permitas que me envergonhe. O salmista parece rogar que a cada realização dele, Deus
Mostre aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Não permitas, Senhor, vou me amparar no Senhor. Não permitas que eu me envergonhe. E essa precisa ser a nossa oração. Mas se depender de nós, nós vamos ser envergonhados. Precisamos da presença do Senhor por meio da sua palavra. E ele vai seguir no 117 dizendo: sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. O propósito desse verso é o mesmo do anterior, exceto que ele não faz menção à palavra e substitui segurança e substitui vida por segurança. O que o salmista está dizendo é o seguinte: sempre que Deus retrai a sua palavra, essa segurança fica comprometida. E que se ele fosse estabelecido pelo poder de Deus, nada justificaria o seu temor. Se é Deus que está conduzindo a minha vida, se é Ele meu escudo e meu refúgio, não há o que temer, nem mesmo a morte. E Paulo vai dizer isso, que estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, largura, comprimento, nem o presente, nem o porvir, ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se esse Senhor me sustenta, eu preciso temer alguma coisa? Não. Ele matou o último inimigo, o pior de todos. Não. É uma brincadeira que a gente faz com o Davi, né? Davi, quem está vindo aí? Rafinha? Não. Gigi? Não. Precisamos temer a morte? Não. Precisamos temer o futuro? Não. Precisamos temer o porvir? O que vai acontecer quando nós morrermos? Não. Porque Ele já venceu no nosso lugar. Que segurança nós temos nele? E como é que eu sei disso? Pela sua palavra. Muitos traduzem a palavra considerar, sha'ah no hebraico, por me deleitar, como se o texto estivesse dizendo assim, eu vou ler. Sustenta-me e serei salvo, e sempre me deleitarei nos teus preceitos. Bom, isso traz para a gente alguns ensinamentos, como se o sabor dessa bondade de Deus ele aumentasse quando nós adicionamos à palavra de Deus o efeito, quando nós vemos os efeitos da palavra de Deus na nossa vida, quando nós podemos dizer, provai e vede que o Senhor é bom, de verdade. Mas a palavra só vai ter efeito na minha vida quando eu a aplico. Jesus vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, mas ela não se abalou. Porém, todo aquele que ouve as minhas palavras, espera aí, os dois estavam ouvindo, os dois estavam na igreja, os dois ouviram, mas qual é a grande diferença? Aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, louco, que edificou a sua casa sobre a areia, pensamentos tortuosos. E aí veio a chuva, correram os rios, sopraram o vento, e a ruína não foi pequena. Jesus vai dizer que foi grande a sua ruína. Você vê, meu irmão, o que define a nossa vida, o que é determinante para a vida do cristão, uma das coisas, talvez o principal delas, é o quão próximo da palavra de Deus eu estou, porque ela vai reger toda a minha vida. E eu só sei o que eu devo fazer, prática, se eu sei a palavra. Se eu não sei, eu vou fazer alguma coisa. Na minha vida a gente está fazendo coisa o tempo inteiro. Ou a gente vai fazer baseado no nosso pensamento, ou no pensamento do mundo, ou no pensamento que for, ou nós vamos fazer baseados nas Escrituras. Se a minha vida é uma vida em que as minhas ações estão baseadas naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que me disseram, na filosofia secular, enfim, no que for, tem uma casa sendo construída sobre falida fundação.
Mas se as minhas ações elas estão diante da palavra de Deus, onde eu peço misericórdia e peço para que o Senhor abençoe os meus planos, para que Ele me direcione, e a palavra de Deus ela direcione os meus caminhos, como nós lemos aqui, tem 2 domingos, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Sua casa vai estar edificada sobre a rocha. Ah, quer dizer que não vai vir chuva, não vai vir rio, não vai vir vento? Vai vir para os dois. Problema vai vir para todo mundo. Crente fica desempregado, crente fica doente, crente perde pessoa, crente morre, crente passa tragédia, tudo igual, o ímpio também. A diferença é que um vai estar alicerçado para sempre e o outro não. Em outras palavras, a verdadeira sabedoria da fé consiste em considerar todos os benefícios de Deus como resultado ou fruto das suas promessas. É viver para a glória de Deus. Quanto mais experiência o homem possui do auxílio divino, tanto mais ele deve despertar a si mesmo para considerar a palavra de Deus, preservando nessa meditação ao longo de toda a sua vida, Calvino vai dizer. Em ambos os sentidos, nós vemos que a nossa fé precisa vir de uma fonte, e essa fonte é a palavra de Deus. Nós vimos tudo que veio do salmista. Agora, nós vamos ver em relação aos outros. O verso 118 vai dizer assim: desprezas os que se desviam dos seus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. E o 119 vai dizer: rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso somos teus testemunhos. O que o salmista está querendo dizer aqui? O salmista está dizendo assim: para ele está claro que Deus subjuga aqueles que desprezam a sua lei e derruba da altitude do coração dos soberbos eles mesmos. A palavra vai dizer que a soberba precede a ruína. O homem soberbo, os homens que desprezam a Deus, diz o ímpio no seu coração, não a Deus, então vou fazer tudo do meu jeito. Deus abaterá essas pessoas. O homem se ensoberbece quando desdenha dos juízos de Deus. Ainda pior, quando, sem escrúpulos, ao se exaltar contra ele, como se não estivessem sujeitos ao poder deles. Quantas pessoas nós já tivemos a experiência de ver, ao falar da palavra de Deus, que simplesmente não deram nenhum crédito. Trataram como se fosse a coisa mais idiota do mundo. Como se a gente fosse bobo, burros, ignorantes. Os crentes tinham muita fama de serem ignorantes, né? Ah, você é cristão? Nossa, tadinho. Não, porque você tem que conhecer os filósofos, aqueles que, os pensamentos. A Bíblia já... Não, essa coisa aí é lá daquela galera que pensava em religião, muito lá atrás, anos e anos e anos. Agora a gente tem o quê, né? Tivemos o iluminismo, o humanismo, a razão, então tudo é razão agora. Não, pensar nessas coisas... Que você acredita em sobrenatural? Acredita que... Meu Deus do céu, coitado de você. O homem se ensoberbece quando desdenha dos juízos de Deus. Que inferno? Um Deus que vai condenar pessoas para o inferno? Isso não existe isso, não. O quê? Tudo é Deus que determina as coisas? É Ele que governa e eu não governo nada? Tá bom. O homem faz isso. É o homem natural. Ele faz isso. A gente fazia isso. E nem tem qualquer problema em se insurgir contra o governo de Deus. Não só desdenham, como se insurgem contra o próprio governo de Deus. Olha ao seu redor e pensa, se não é assim que o homem sem Deus age. Salmo 53:1 diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Que é o que Paulo vai repetir no Novo Testamento. Com essas palavras, o salmista ensina que esses perversos, esses que desprezam Deus, desprezam a sua palavra, não vão lucrar absolutamente nada com isso. Antes, são enganados por elas. Descobrem que não passavam de meros truques. Vamos ler de novo. Olha que interessante o que o texto vai dizer. 118. Desprezas, quem despreza? O Senhor. O Senhor despreza os que se desviam dos seus decretos,
Porque falsidade é a astúcia deles. Eles acham que são muito espertos. O homem sem Deus acha que é muito astuto. O homem sem Deus acha que consegue fazer tudo, acha que não precisa de Deus. Mas tudo o que ele faz, tudo o que ele bola, todos os seus planos, toda a sua engenhosidade não passa de falsidade. Em algumas traduções vai dizer que é vã. Estudamos aqui em Eclesiastes, correr atrás do vento. Eles estão correndo atrás do vento, tentando pegar o vento com as mãos, achando que estão construindo alguma coisa sem Deus. E o final, que aguarda eles, a cadeira elétrica, no final desse corredor, em que todos os homens estão. Por quê? Desprezam os que se desviam dos teus decretos. Quem se desviou dos decretos de Deus? Todos. Todo mundo, já nascemos desviados. E nós hoje só podemos dizer que não estamos desviados dos decretos de Deus porque alguém nos tornou justo. Nos tornou justos. É isso que o salmista nos diz. A maioria esmagadora das pessoas vai viver desse jeito, intoxicada por suas próprias imaginações. Assim, quanto mais astuto o homem acha que é, quanto mais astuto ele acha que se torna, quanto mais independente de Deus ele acha que ele é, mais ele está se enganando. Mais ele está se enganando. Não se engane, meu irmão. Não há como nós vivermos uma vida à parte de Deus. Deus é quem governa tudo. Querendo a gente ou não. Gostando a gente ou não. É Ele quem governa. Ele é quem é Deus. E que bom por isso. Não apenas despreza, mas Deus rejeita como escória todos os ímpios da terra. E a gente estava nesse barco também. Olha que pesado, né? Deus despreza e Deus rejeita todos os ímpios. E a gente estava nisso. Graças a Deus por Cristo Jesus nós não estamos mais. Que pela graça fomos salvos. Isso não vem de nós. Veio de Jesus. O significado desse versículo, rejeitas como escória, é o mesmo do anterior. Mas agora a analogia ela vai descrever uma mudança mais brusca, inesperada. Quando a glória e a felicidade dessas pessoas perversas virá nada. Daqueles que se enganam em sua falsidade, são dispensadas como fumaça. Mas a vingança de Deus contra a impiedade, ela não vem de imediato, exterminando todos os ímpios da terra de uma vez só. Não é assim que Deus faz. Você que é escória? Escória é um resíduo que sai de um metal ou do ouro quando ele é purificado pelo fogo. Então ele está lá junto do ouro, a escória está lá junto do metal. E aí conforme vai sendo purificado pelo fogo, essa escória vai saindo. E é assim que Deus vai trabalhando, é assim que Ele vai retirando os ímpios. O texto em hebraico mostra que Deus está tirando, removendo essa escória de modo frequente e contínuo. Há em nós, crentes em Jesus, nós ansiamos por justiça. Não é errado, inclusive é certo ansiar por justiça. Que o nosso Deus é um Deus justo, segundo a justiça de Deus. E essa justiça será satisfeita. Ela tem sido paulatinamente, e um dia será por completo, quando nós estaremos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Deus está fazendo isso paulatinamente, porque Ele é longânimo e Ele é misericordioso, não querendo destruir a humanidade, mas querendo que os homens sejam salvos. E a partir desse verso, a gente consegue entender ainda mais a preocupação do salmista em apartar, Senhor, afasta de mim essas pessoas, porque essas escórias, a escória pode contaminar a minha mente. E eu não quero. Por quê? Porque eu quero guardar os seus mandamentos. Uma luta intensa o tempo inteiro. Mas há coisas que fazem com que essa luta seja mais difícil ou menos difícil. Essa escória pode corromper. Em segundo lugar, o salmista acrescenta que os juízos de Deus
não são infrutíferos nele, uma vez que o levaram a amar ainda mais a sua lei. Olha que interessante. O salmista vai dizer assim: rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. O juízo de Deus faz o salmista amar ainda mais ao Senhor, a sua lei. A justiça e o juízo de Deus não o tornam infrutífero, muito pelo contrário. O levam a amar ainda mais a lei do Senhor. Ele sabe que Deus não vai deixar a impiedade e o mal vencerem, e que a terra será livrada de uma vez por todas da corrupção e do mal. Nós podemos ter essa certeza. Sabe a maldade que nós vemos todos os dias? Eu nem vejo mais televisão. Não consigo. Você liga um jornal, é só desgraça, só coisa ruim. Sabe, isso que a gente olha, sabe insegurança, você sair, não sabe nada mais. E a tendência do mundo é piorar. Sabe? Não, vai melhorar? Não vai piorar, as coisas vão ficar mais difíceis. Isso vai acabar um dia. Isso vai acabar um dia de uma vez por todas. Vai ter um ponto final. Quando Jesus voltar, a escória vai ser removida por completo. E aqui nós entramos no último verso. O salmista vai dizer assim: arrepia-se minha carne com o temor de ti e temos teus juízos. Aqui está na revista atualizada, né? Pode botar na NA, Gabriel, por favor? Porque eu acho que aqui fica melhor o texto. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Meu corpo treme de medo de ti. E aí parece uma contradição, né? Ele vem falando de uma confiança em Deus, de Deus removendo a escória, removendo os ímpios. Deus é meu refúgio. Agora, caramba, o meu corpo treme de medo diante de Deus. Como assim? Ou eu confio ou não? Como é que junta isso daí? Parece paradoxal, não é? Mas não. Na verdade, se harmoniza perfeitamente. E como isso se harmoniza perfeitamente? O temor é o princípio da sabedoria, é o princípio do amor a Deus. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Sabe, Isaías, quando viu o Senhor, no dia que morreu Uzias, no ano que morreu Uzias, Isaías viu o Senhor no alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e os anjos voavam sobre os tronos, cobriam os rostos, cobriam os pés, e clamavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. O que Isaías faz? Ai de mim. Acho que ele teve muito medo ali, né? João, na ilha de Patmos, quando ele tem a visão, ele cai como morto. Daniel também. Todas as vezes na Bíblia que o Senhor aparece a alguém, a pessoa geralmente ela tem muito medo, ela cai como morta diante da majestade do Senhor. Deus é Deus do universo. Ele não é o Papai Noel, ele não é o gênio da lâmpada, ele não é um deusinho, ele é o Deus do universo, criador de todas as coisas. Nós hoje aqui estamos, e ele está aqui presente, diante do Deus do universo. Lugares que a nossa mente, que nenhuma nave, nem um dia vai chegar, ele fez. Para sua própria glória. Cristo fez. Estamos diante desse Deus. Meu corpo treme de medo. Esse temor nos leva a amá-lo. Esse temor nos leva a amá-lo. Calvino vai dizer que esse temor que o salmista sente, esse medo, testifica que ele foi despertado por um sincero temor de Deus para contemplar a Deus com mais firmeza. E que a mortificação da carne, prestem atenção, não é uma atitude fácil demais para que alguém consinta assumi-la sem o constrangimento de meios vigorosos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: temos uma tarefa muito difícil na nossa vida, que é mortificar a nossa carne diariamente. E que se nós não tivermos um Deus forte ao nosso lado, a gente não vai fazer isso. Temos a entender que Deus é Deus forte. O Senhor é poderoso.
É um Deus grande, criador e mantenedor de todas as coisas. Somente o povo de Deus treme diante dele quando ele executa seus juízos, quando a maior parte da humanidade sequer nota. As pessoas vivem a sua vida, caminham felizes, dançando e cantando no corredor da morte, com a porta diante delas, quando elas abrirem vai ter uma cadeira, convidando-as a sentar. Sequer notam. Mas o povo de Deus entende o que está acontecendo. Com isso a gente entende que devemos levar em conta atentamente todos os juízos de Deus, para que eles não só nos instruam com amor, não só com amor, mas nos atinjam o nosso coração com tal terror que nos levem ao arrependimento. É indissociável, as duas coisas andam juntas. E aqui eu queria aplicar 5 pontos para a gente concluir. Primeiro, a palavra de Deus é verdade. E ela fortalece a nossa fé. A nossa fé é fortalecida à medida que nós estamos próximos da palavra de Deus. Quanto mais distante de Deus eu estou, menos fé eu tenho, e consequentemente, um alvo fácil eu sou. E a nossa oração é: Senhor, me ajuda. Tem momentos na nossa vida que a gente vai parecer que Deus está longe, mas Ele não está, porque a palavra vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu posso estar sentindo que Ele está longe, eu posso estar sentindo que Deus me esqueceu completamente. Ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Não, Deus não está comigo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, eu pequei, Deus esqueceu de mim. Filhinhos, digo essas coisas não para que pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo. E Ele é a propiciação, não só dos nossos pecados, mas de todos, toda a humanidade. Senhor, não mereço. Todos pecaram, institutos foram da glória de Deus. Nós somos salvos pela graça, pela fé. Não veio de nós, é dom de Deus. Senhor, estou muito ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma antes. Depositai todas as vossas orações diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Senhor, eu não sei o dia de amanhã. Basta cada dia ser mal. Viva o dia. A palavra nos ensina tudo. E meditar nisso fortalece a nossa fé. Meditar nisso nos mostra que temos um Pai do nosso lado. Um Deus forte. Um Deus que é o terror da morte. Que é o terror dos seus inimigos. Não há ninguém como o nosso Deus. Segundo ponto, meditar na palavra protege a nossa mente. Pensai nas coisas que são do alto. Se alguma coisa é boa, se é alguma virtude, se é de algo de boa fama, nisso pensai. Aquilo que a gente coloca na nossa mente vai determinar como a gente vai agir. E quanto mais próximo eu estou da palavra de Deus, mais ações benignas eu tenho. Se as minhas ações elas estão inconsistentes com o que são ações de um cristão, preciso me voltar para a palavra. Preciso aprender de Deus. Ela precisa ser o espelho que eu olho e me constrange. Eu não posso chegar na palavra e achar que eu sou o Brad Pitt cristão. Ótimo, não preciso melhorar nada aqui. Nem sei como é que o Brad Pitt está agora. Mas eu tenho que olhar para ela e ver todas as incorreções que eu tenho. E peraí, tem que ajustar aqui não está legal. Aqui, opa, aqui está assim. Caramba, aqui pensei que estava bom, tá não. Tem que humilhar a gente e botar a gente no nosso lugar. Se a palavra de Deus não está nos humilhando e nos pondo no nosso lugar, a gente precisa ir até ela. Precisamos ser corrigidos por ela. Terceiro ponto, cuidado com quem você anda, porque essas pessoas podem minar as suas defesas. Com quem você está andando, com quem você está gastando seu tempo, com quem você está aprofundando raízes. Cuidado, porque isso pode fazer com que a escória grude na sua mente e você seja enfraquecido paulatinamente
imperceptivelmente, sorrateiramente, até o momento em que, na linha do infinito, você esteja aqui e você deveria estar aqui. Pode parecer pouquinho agora, mas lá no final, a diferença é enorme numa eternidade. Cuidado, irmão, com quem você anda. Quarto ponto, a palavra é a nossa fonte de fé. Se a gente quer ter mais fé, mergulhemos na palavra de Deus. Ela vai nos dar essa fé, ela vai nos fortalecer. Ela vai nos dar força para ver o invisível, para esperar aquilo que ainda não veio, com confiança tal que vai fazer o nosso coração arder de alegria. E por fim, Deus despreza e Deus rejeita pessoas. Isso deveria nos assustar, isso deveria mexer com a gente. Somos todos prisioneiros, assim como John Coffey, caminhando naquele dia, naquela noite, em que ele iria ser executado numa cadeira elétrica, inocente. A cadeira está lá aguardando o momento da execução. Todos nasceram nesse corredor da morte. Cristo também caminhou por um corredor assim. Assim como John assistiu o último filme, o Top Hat, com seus amigos, com os guardas que ele fez amizade ali, Jesus também ceiou com seus discípulos a última ceia. John teve medo do escuro. Pediu para não botarem um capuz nele no momento da execução. Na cruz, Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? John morre no lugar de uma outra pessoa, porque ele era inocente. E Jesus também morre no meu e no seu lugar. No lugar do verdadeiro culpado. Mas tem uma grande diferença no final. John morreu e ficou por isso mesmo. Ele passou um pouco dos seus poderes para o Paul, que teve uma vida miserável depois, porque não tinha propósito. Só que Jesus morreu e o túmulo ficou vazio, porque ele ressuscitou. E na sua ressurreição, ele confirma. Porque se Jesus tivesse só morrido no nosso lugar, estava quitada a nossa dívida. Mas não foi só isso. Ele morre no nosso lugar e ele ressuscita, nos chamando agora a uma nova vida. Vocês também vão ressuscitar junto comigo. Porque se Cristo ressuscitou, nós também com ele ressuscitaremos. Se morremos com Cristo também vamos ressuscitar. John não pôde fazer isso, mas Jesus fez. Jesus sentou na cadeira elétrica que era sua e que era minha. E o corredor da morte não nos assusta mais. Porque ele é o nosso pastor. O nosso pastor pagou a pena no nosso lugar. O nosso pastor foi até o final. E quando nós cruzamos esse corredor e nós abrirmos essa porta e a gente olhar para essa cadeira, nós não vamos ver mais o nosso nome lá. Nós vamos ver apenas a marca do sangue de quem morreu no nosso lugar. Nós não precisamos mais ter medo do escuro, porque ele foi até o final. Ele foi desamparado pelo Pai, para que a gente não fosse nunca. Para ele ser o nosso pastor, o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Minha carne treme de medo de ti. Como não temer esse Deus? E teme os teus juízos. O juízo virá, meu irmão. Virá para toda a humanidade. E o que fica é: há um escudo que nos protege dessa ira de Deus. Jesus pode ser o seu escudo. Se ele ainda não é, clame a ele. Se você está fraco, mas ele é, clame a ele para que ele renove suas forças. Porque ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é um Deus de amor. Que ele seja o nosso pastor, que leva a pena no nosso lugar. E que a palavra dele seja o nosso escudo. Amém?